eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o sexto ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Hoje nós vamos falar sobre a flexão de número dos substantivos. Nós já falamos da flexão de gêneros, né? E hoje nós vamos falar da flexão de número. Então, o que é número? Vamos relembrar? Quando eu falo de número, eu estou falando de singular ou plural, ok? Então, vamos iniciar. Os substantivos terminados em vogal, ditongo, oral ou nasal, representados pela terminação "-ãe", têm seu plural formado apenas pelo acréscimo do "s". Então, vamos relembrar um pouco o que é ditongo. Ditongo é quando eu tenho o quê? Duas vogais que não se separam. Sejam elas nasais, quando eu tenho o tio, ou também eu posso ter o ditongo aberto, tá? Que é sem essa nasalização que nós fazemos pelo tio, bom? Então, vamos lá. O que ele nos diz? Que os substantivos terminados em vogal, oral ou nasal, representados pela terminação "-ãe", tem seu plural formado apenas o quê? Em S, acrescentando S. Então, essa aqui é mais tranquila, essa regra, não é verdade? Rua, como que fica? Ruas. Livro, livros. Herói, heróis. Chapéu, chapéus. Mãe, mães. Tá vendo? Então, o que eu faço nessas palavras? Apenas acrescento o quê? O S. Lembrem-se que todas são o quê? Ditongo. Ou seja, eu tenho duas vogais que não se separam. Só aqui que foge dessa regra, mas também que eu vou apenas fazendo a pluralização dessa palavra, eu vou apenas acrescentar um S, bom? Aqueles terminados em M, troca-se esta por N, acrescentando S. Vamos ver o exemplo? Então, palavras, substantivos, né, que terminam em M, troca-se por N e acrescentando S. Assim, eu vou fazer o plural dessas palavras. Exemplos, ó. Álbum, como que fica? Álbuns. Aqui, ó, terminado em M, eu troco pelo NS. Álbuns. A mesma coisa de jovem, aqui, ó, jovens. M, troco pelo NS. Som, fica sons, ou seja, M, troco por NS, ok? Então, terminados em M, eu faço como o plural dessas palavras? Acrescento NS. Quanto àqueles terminados em R ou Z, acrescenta-se "es". Então, vamos ver, ó. Exemplos: catéter, catéteres. Ó. Açúcar, açúcares. Algoz, algozes. Raiz, raízes. Então, vamos ver. Eu tenho palavras com R, R ou Z, e para fazer o plural delas, eu apenas acrescento "es". Bom? Então, catéter, catéteres, açúcar, açúcares, algoz, que é terminada em Z, algozes, raiz, raízes. Bom? Observação importante. Os vocábulos representados por júnior e sênior têm sua forma pluralizada por intermédio do deslocamento da sílaba tônica. Então, vamos ver. Eu tenho júnior. A minha sílaba tônica é no Ju, que é a minha sílaba mais forte, isso que é uma sílaba tônica, ok? Lembrem-se que quando eu tenho uma palavra que recebe acento, ali vai ser então a minha sílaba tônica. E sênior, então a minha sílaba tônica é no C, porque eu tenho aqui meu acento. Então ele me fala que quando eu coloco essas duas palavras no plural, o que vai acontecer? A sua forma pluralizada por intermédio do deslocamento da sílaba tônica. Essa sílaba tônica não vai ser mais no Ju e nem no C, então vai perder o acento. Olha, exemplos. Juniores, então júnior fica juniores, então a sílaba mais forte não é mais no Ju, é no O, ok? E seniores, a mesma coisa, não vai ser mais no C, vai ser no O. Por isso que quando essas duas palavras vão para o plural, elas perdem a sílaba tônica, que era no início, e vai para o meio da palavra. Então, elas não recebem mais acentos. Por quê? Porque elas não são mais, no plural, elas não são mais proparoxítona. Lembra? As proparoxítonas, a terceira sílaba, contando da direita para a esquerda,
sempre recebe acento, não é verdade? Ó, junior, que é or, primeira, ni, segunda, terceira, ju, acentuada. Or, primeira, ni, segunda, se, terceira, acentuada. Todas duas aqui são proparoxítonas. Quando elas vão para o plural, elas se transformam em paroxítonas, segunda sílaba forte, ó. Res, primeira, ou, segunda. Res, primeira, ou, segunda. Juniores, seniores, ok? Então, há alguns substantivos que somente se caracterizam pela sua forma pluralizada. O que isso significa? Não existe o singular dessas palavras, ok? Então, elas naturalmente já são pluralizadas, já existem um plural delas quando nós falamos essas palavras, esses substantivos. Elas não existem no singular, tá? Então, são elas, ó, óculos, tá vendo? Ó, férias, núpcias, parabéns, pêsames, ou seja, essas palavras não existem no singular, elas já são pluralizadas, por isso que fala que é o substantivo que somente se caracteriza pela forma pluralizada. Então, essa pluralização já existe nessas palavras, elas não existem a forma no singular, tá? Então, óculos, férias, núpcias, parabéns, pêsames, elas já estão no plural, por isso que elas são chamadas de palavras pluralizadas, ok? Eu trouxe aqui outros exemplos, ó, flexão do substantivo de número. Então, aqui eu tenho mais exemplos e mais transformações de palavras no singular e quando elas vão no plural, o que pede? O que acontece no final dessas palavras? Olha, acrescenta-se o S na maioria dos casos. Foi aquela primeira regra que nós vimos. Livro, livros, lei, leis. Acrescentam-se es, nós vimos também, em sílaba tônica, e depois de Z ou R, aqui, ó, francês, franceses, rapaz, rapazes. Palavras terminadas em ao, ol ou u, trocamos o L por IS. Exemplo, farol, faróis. Aí recebe o acento, tá vendo? Ó? Azul, azuis. Agora, quando ela é terminada em IL, palavras terminadas em IL, átono, ou seja, fracas, trocam o IL por eis e não por is. Aqui, ó, míssil, mísseis, fóssil, fósseis. Não fica mísseis e nem fósseis. Mísseis, fósseis, ok? Palavras terminadas em L tônico, ou seja, com a sílaba forte, troca o L pelo S. Barril, barris. Vinil, vinis. Então, quando ela é terminada com o I átono, ou seja, fraco, IL fraco, ela recebe E, I, S. Míssil, aqui ó, a mais forte é o Mi e não no sil. Então, mísseis. Fóssil, mais forte é no fó e não no sil, fica fósseis. Vou dar uma dica para vocês. Quando elas são terminadas em E e S, sempre vai ser acentuada e vai ser paroxítona, porque o IL vai ser fraco. Então, eu tenho míssil, ó, mi, aqui é minha sílaba forte, no mi. Então, o IU vai ser fraco porque eu tenho acento no mi. A mesma coisa de fóssil. O IU vai ser fraco porque eu tenho acento no fó. Então, quando eu tiver uma paroxítona terminada em L, e no caso IL, a minha pluralização dessas palavras vai ser o quê? E e S. E quando eu tenho palavras que não são acentuadas, que não são paroxítonas, ou seja, são oxítonas, porque o IU vai ser mais forte, igual barril, tá vendo? Ó, porque é tônico, eu vou ter o quê? Acrescentar apenas o S no final da palavra para torná-la pluralizada, ok? Então, barril, barris, vinil, vinis. Então, essa é a diferença, tá? Uma vai ter acento, vai ser paroxítona, terminada em E e S. E a outra não vai ter acento, vai ser fraca. E a terminação vai ser apenas o S, tá bom? Palavras terminadas em EL tônico, plural ES, ou seja, EL tônico, L forte, tá bom? Então, vamos lá. Papel, papéis. Tônio, tôneis. Tonéis, quer dizer, que é aqui que vai ficar mais forte. Então, eu tenho o quê? EL tônico. Então, vai ser terminado no plural E e S, com o acento, ok? E em algumas palavras, a sílaba tônica avança, ó.
Júnior, juniores. Lembra que eu dei aquele exemplo lá? E caracteres, ou seja, aí quando ela vai para o plural, não recebe acento. Por quê? Porque a sílaba tônica muda de sílaba, ok? Então não vai receber acento, tá bom? Eu tenho também a flexão de alguns casos especiais. Alguns substantivos admitem mais de um plural. São aqueles terminados em ão. Olha, palavra no singular: corrimão, anão, vulcão, verão, charlatão, guardião. Então vamos ver. Corrimão, eu tenho no plural corrimãos ou corrimães. Anão, anãos ou anões. Então as duas formas estão corretas na pronúncia. Vulcão, vulcões ou vulcãos, aqui faltando S. Verão, verões, ou verãos. Charlatão, charlatães, charlatães ou charlatãos. Guardião, guardiões ou guardiães. Cirurgião, cirurgiães ou cirurgiões. Refrão, refrães ou refrões. Aldeão, olha isso, gente, aldeão, aldeão, aldeãos, aldeães ou aldeões. Essa admite as três formas. Ancião, a mesma coisa, anciãos, anciães ou anciões. Ermitão, ermitãos, ermitães ou ermitões. Então, tem algumas palavras terminadas em ão que admitem três formas no plural ou duas, ok? Então, qualquer uma que você falar está correta, porque a partir do momento que admite é por quê? Porque está correto. Só que tem algumas palavras, por exemplo, anão. Nós costumamos mais a falar anões do que anãos, não é verdade? No dia a dia. A mesma coisa, verão, verões. Mas existem verãos também. Só que nós habituamos mais a falar o quê? Verões. Guardião, guardiões. Mas existem guardiães também, ok? Plural dos substantivos compostos. O que são substantivos compostos? Quando eu tenho dois substantivos, por isso que ele é composto, ok? Então, palavras repetidas ou onomatopeia. O que são onomatopeias? Lembra lá em produção de texto, quando nós temos a onomatopeia nos quadrinhos, que designam aqueles barulhos, não é verdade? Então, quando o substantivo for formado por palavras repetidas ou for uma onomatopeia, somente o último irá para o plural. Então, aqui, tico, tico, palavra repetida. Então, eu tenho tico, ticos. Vendo? Tic-tac, tic-tacs. Lero, 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 leros. Ping-pong, ping-pongs. Ok? Então, palavras repetidas ou onomatopeias, somente a segunda palavra vai para o plural. Substantivos compostos em que o primeiro elemento for uma das formas grão, grã ou ex, dom, são e bel. Só o segundo elemento se flexiona. Vamos ver exemplos? Grão-duque, grão-duques. Só o segundo. Aqui, grão-mestre, grão-mestres. Grã-cruz, grã-cruzes. Dom basiliano, dom basilianos. Bel prazer, bel prazeres. São Bento, são bentos. E ex-voto, ex-votos. São Bernardo, não tem aqui São Bernardos, ok? Então, quando tiver a palavra, o substantivo, iniciar com essas palavras aqui também, somente o segundo vai para o plural, a segunda palavra, ok? O primeiro não. Os substantivos compostos escritos sem hífen são colocados no plural da mesma forma que um substantivo simples. Então, exemplo, girassol, girassóis, pontapé, pontapés, sem hífen. Os que são ligados por hífen seguem as regras abaixo. Então, eu coloquei algumas regras para vocês. Flexiona-se no plural os dois elementos, a formação substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo, numeral mais substantivo. Então, exemplos, amor perfeito fica amores perfeitos. Eu tenho substantivo mais um adjetivo. Adjetivo mais substantivo, gentil homem, gentis homens. Numeral mais substantivo, como quinta-feira, quintas-feiras. Então, terças-feiras, quartas-feiras, sextas-feiras, todas vão para o plural, ok? Somente o primeiro elemento. Então, somente vai para o plural o primeiro elemento quando substantivo mais preposição mais substantivo. O que é preposição? Esse dia aqui,
Qual? Água de colônia ficaria águas de colônia. Então, colônia não vai para o plural. Substantivo mais preposição mais substantivo. Preposição clara está na palavra, oculta não está. Cavalo, vapor. É como se fosse cavalo a vapor, não é isso? Então, ó, cavalos, vapor, tá? É como se eu não tivesse o A aqui, mas quando eu falo, ó, cavalo, vapor, cavalo a vapor, tá? Então, cavalo de vapor. Mas ele não está aqui a preposição, então eu tenho o quê? A primeira palavra vai para o plural, a segunda não. Verbo mais substantivo. Aqui, ó, guarda, verbo de guardar. E roupa, substantivo. O verbo nunca vai para o plural. Porque o verbo é uma palavra, nesse caso aqui, ela vai ser o quê? Invariável. Não existe guardas-roupas, e sim guarda-roupas, ok? Palavra invariável mais palavra invariável. Alto-falante, alto-falantes. Palavras repetidas ou imitativas. Foi o que eu já disse lá atrás, né? Reco, reco, somente a segunda, ó. O bota fora, os bota fora, que são palavras repetidas ou imitativas, tá? Então, somente o segundo elemento vai. Neste caso, nenhum dos elementos, verbo mais advérbio. O bota fora, aí como eu faço plural? Somente aqui do meu artigo. Os bota fora. Saca-rolha. Verbo mais substantivo no plural. Os saca-rolhas. Os saca-rolhas. Rolhas aqui já está pluralizado, tá vendo? Então, saca não vai porque é um verbo. Então, somente o artigo. Os saca-rolhas. Bom, turma, aqui é muita informação. Eu concordo com vocês. Então, nós vamos aprendendo apenas fazendo atividade e memorizando aos poucos. Não precisem se preocupar. Isso aqui vocês vão ver ao longo do tempo, ao longo dos anos, não somente no sexto, no sétimo. Sempre nós vamos fazer atividade sobre isso. Então, nós vamos memorizando aos poucos, ok? Então, ó, nenhum dos elementos, verbo mais advérbio, duas palavras invariáveis, no caso aqui, ó, o bota fora, os bota fora. Verbo mais substantivo no plural, saca-rolhas e os saca-rolhas, que foi repetir lá atrás. Facultado, colocar apenas o primeiro elemento ou ambos no plural. Substantivo mais substantivo. Couve-flor, couves-flor ou couves-flores. Bomba-relógio, bombas, relógios ou bomba-relógio. Casos especiais. O que são chamados de casos especiais? São chamados as exceções. Ok? Então, eu tenho exceções. O bem-te-vi ficaria os bem-te-vis. O bem-querer e os bem-querer, os bem-me-queres. Os bem-me-quer e os bem-me-queres. O louva a Deus e os louva a Deus. O João ninguém e os Joões ninguém. Por isso que são casos especiais, são exceções de tudo que foi falado anteriormente. Não quero que vocês se desesperem, porque realmente isso aqui, como eu falei, é muita informação de uma vez só. Então, nós vamos aos poucos, fazendo as atividades, fazendo revisões, ok? E aí vocês vão memorizar com o tempo, não de uma vez, tá bom? Já as outras regras, elas são um pouco mais tranquilas, não é verdade? Os substantivos compostos, por ter muitas significações, muitas regras, elas se tornam um pouco mais complicadas mesmo, tá? Mas, como eu falei, não precisa ficarem... Ai, professora, eu não entendi, isso aqui é muita coisa. Aos poucos, fazendo atividades. E no livro de vocês... eu deixei aqui uma outra coisa muito importante de ser falada. Alguns substantivos mudam de significados quando são pluralizados. O que significa? Olha essa palavra, bem. Ela é o oposto de mal, não é verdade? Quando eu coloco essa palavra no plural, aqui, ó, bens, ela tem outro significado, que é propriedade de alguém. Então, bens são os bens que nós recebemos, não é verdade? E o bem, no singular, oposto de mal, tá? Eu queria chamar a atenção de vocês para isso aqui. No livro de vocês, eu deixei essas atividades no livro de gramática, aquele volume único, ao qual nós estamos trabalhando no momento. Só, turma, que olha, lá no livro também tem essas regras. Eu gostaria que quando vocês estivessem fazendo atividades, vocês também voltassem no livro e lessem novamente o que o livro traz, porque ele também traz essas regras. E às vezes pode ser algumas que eu não falei,
outras que estão de uma forma diferente explicada no livro. Então é bom vocês fazerem a leitura do livro também, porque o livro é um apoio didático que vocês têm, ok? E lembre-se que nós estamos trabalhando com um livro de gramática, aquele volume único. Então, na 153, vocês vão fazer somente a 7 e a 8, na 154 a 9 e na 158 apenas a questão 4, ok? Então, não são todas as atividades, apenas essas. E leiam o que está no livro também. Voltem sempre que houver dúvidas, ok? Bom, eu termino a aula por aqui e lembre-se, juntos no caminho certo.